Veja bem, realmente é verdade. Se a gente trabalha as 8 melhores horas de um dia, das 8 às 18, teoricamente, né? Ou das 7 às, enfim, cada um, mas umas 8 horas por dia a gente trabalha. Vezes os 35, 40 melhores anos da vida. Qual seria a lógica? Fazer das horas de trabalho e desses melhores anos da vida, as melhores horas da vida da gente. Os melhores dias da vida da gente. Não é? Essa seria a lógica, fazer das horas de trabalho as melhores horas, dos anos de trabalho os melhores anos. Mas não, a gente faz o quê? Fofoca, tensão, ansiedade, fala mal dos outros, luta, guerra. Não é? É aquela coisa, é úlcera, é pressão alta. Por quê? Por causa da guerra dentro da empresa. Gente, não é verdade, a dificuldade da união, da sincronia, da compreensão, do trabalho em grupo, do vamos lá juntos. É muito difícil. E essas pessoas, esses mais de 35 e-mails, disseram exatamente isso e contam, vocês sabem, aqueles casos escabrosos, sujeito que boicotou mesmo o outro, sujeito que fez armadilha para o seu companheiro de trabalho, fala mal pelas costas, faz grupinhos, né, grupinhos de fofoca, né, contra aquele outro departamento, esse departamento contra o outro. Aquelas meninas que ficam ali falando mal da outra, que a outra está com um caso com não sei quem, caso com... Né, esta coisa, isto é o ambiente de trabalho, infelizmente. As pessoas que me mandaram esses e-mails me relataram, me deu vontade, eu vou contar para você, de escrever um livro sobre isso. Exatamente pelos cases que eu recebi. E a gente sabe disso. Por que tem que ser assim? Quais os antídotos que a gente tem que ter? Quais os motivos disso ser assim? Então a gente vê que realmente o trabalho é uma verdadeira guerra. Não é? E agora, com a tal da meritocracia, o que é isso? Ganha mais quem faz mais, quem produz mais. Eu também fico meio assim, será que eu devo estar contando minhas ideias para os outros? Os outros vão dizer que as ideias são deles e eu perco o bônus? E eu perco a minha... Será que, na verdade, eu devo trabalhar muito em grupo, depois eu não apareço, e se eu não aparecer, se eu não fizer o meu marketing individual, pessoal, ele ganha o bônus, ele é promovido e não eu, então eu quero mais, eu sou mais eu mesmo, quer dizer, será? Como será essa? Como que você hoje consegue trabalhar essa contradição aparente entre indivíduo e grupo numa empresa? É um grande desafio, não é mesmo? Quer dizer, e a gente tem que lutar, porque senão a gente vai transformar a vida no inferno, porque viver é trabalhar. A gente passa a maior parte da vida da gente com o nosso colega de trabalho, na nossa empresa, e é uma coisa de louco o que a gente vê por aí, o que a gente assiste por aí. E a gente que é consultor, o que a gente faz? A gente vive de empresa em empresa, não é isso? É isso que a gente faz. E você entra numa empresa, logo você vê aquele clima de desconfiança, aquele clima das risadinhas, aquele clima assim da ironia, né? Aquele clima do sarcasmo com relação... Então você fala assim, o senhor vai lá naquele departamento, sabe qual é o apelido do departamento lá, professor? Eu falo, não, é túnel do tempo. O senhor caiu ali, o senhor não sabe onde é que o senhor vai parar. Não é? Quer dizer, por que isso? Não é? O senhor vai no SDS, o que é o SDS? É só Deus sabe. Né? O senhor botou um papel lá, só Deus sabe o que vai acontecer. Né? Quer dizer, por que isso? Não é? Por que isso? Né? E daí as fofocas, daí na reunião, daí faz uma reunião que o fulano não convoca, o que é que teve na reunião não conta. Qual é um dos grandes problemas também? Você que é chefe, isso a gente ouve muito, você que é chefe, cuidado para não furtar ideias alheias, isso é muito comum. Eu sou seu subordinado, conto para você, animado, uma ideia que eu tive, você leva para a diretoria dizendo que aquela ideia era sua. E daí você começa a me maltratar, porque daí eu sou, vamos dizer assim, o que a gente chama de arquivo vivo, né? Porque daí eu sei que a ideia era minha. Alguns colegas meus também já sabem que aquela ideia era minha e que você furtou essa ideia dizendo que era sua. E daí você fica com aquela situação desagradável na minha presença, na presença de todo mundo. Por quê? Porque você é um ladrão de ideias. Né? Então, e aquele que diz assim, não, isso não vamos fazer, isso não dá certo, isso não dá certo, isso daqui é uma... Eu já vi isso acontecer. Daí cria um clima para transferir você ou para mandar você embora, e a hora que você é mandado embora ou é transferido, ele aparece com a ideia
que você deu. Não é assim na empresa? Então, pense bem, veja que dificuldade. Se você chega muito cedo, o que é que todo mundo fala assim? Ah, puxa saco, lambibota, maçaneta, né? O cara é isso, o patrão tosse, ele põe a mão na frente, né? Né? O patrão escreve a lápis, antigamente se falava isso, né? Tinha mata-borrão, vocês lembram? Quem é mais novo não sabe o que é mata-borrão, mas antigamente se falava, ele é tão puxa-saco que o patrão escreve a lápis, ele passa o mata-borrão por cima, não é? O patrão vai viajar, ele fala, patrão, se espirrar, saúde. Não é verdade? Quer dizer, então você é lambibota, maçaneta. Você não pode fazer nada. Se você fica até mais tarde, então é pior. Se você é convidado para um churrasco na casa do chefe, daí vão falar mal de você. Não é? Por que essa dificuldade entre os seres humanos? Não é? A gente fala muito que ciúme de homem é pior que ciúme de mulher, não é verdade? Então esse problema, quando você começa a subir na empresa, você começa a ter inimigos dentro da empresa, adversários dentro da empresa. E eu já vi coisas, gente, do arco da velha. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa ser mandada embora de uma empresa, porque um outro, que no fim descobriram que isso aconteceu, pegou um material da empresa, um equipamento da empresa, e colocou escondido no armário desse outro funcionário. E daí abriram uma sindicância para achar onde é que tinha, onde é que estava aquele material, e é claro, acharam no armário do outro. E esse sujeito foi mandado embora. E como é que ele ia justificar que aquilo estava no armário dele? Alguém pôs. Quem foi esse alguém que pôs? Quando pôs? Se só você tem a chave, quer dizer... E realmente no fim descobriram, daí teve aquela coisa toda. Mas daí vai chamar o sujeito de volta, daí ele vem... Por que o ambiente de trabalho é sórdido desse jeito? Porque eu vi uma vez um motorista de táxi me contando, professor, eu quero que o senhor saiba o que é uma fila de táxi, ele chama de mangueira. Né? O que é o motorista da frente brigando com o de trás? Vocês já foram, né? Em aeroporto, às vezes, tem um aeroporto, né, que eu não vou dizer a cidade porque eu não quero, né, mas uma grande cidade que tem uma confusão de táxi na frente do aeroporto, mas é uma briga, um xingando o outro, e o cara... Por que tudo isso? No próprio trabalho, quando você vende, né, você vende muito, o outro vendedor fala mal de você para aquele cliente. E como é assim? Eu, por exemplo, ligo para um telemarketing, vamos dar um exemplo, eu ligo para um telemarketing, peço uma informação, e você me cadastrou lá, mas eu não comprei. Daí a hora que eu ligo, outra pessoa atende, eu compro da outra pessoa, de quem é a comissão, fica aquela briga, e todo mundo briga, mas não é verdade. A gorjeta que você dá para o garçom, você deu 10 para o garçom, ele troca por 2 de 5, só põe 5 na caixinha coletiva, daí ele ficou com mais... Não é verdade. Não é verdade. Daí o outro descobre, daí o outro fala mal, daí... E assim, agora eu pergunto a vocês, vale a pena viver assim? Quem é o prejudicado? Não somos todos nós. Tem algum vencedor nessa... É algum jogo de ganha-ganha ou é um jogo de perde-perde? Todo mundo perde. Se pelo menos um ganhasse, ainda vai lá, ele está ganhando alguma... Ninguém ganha. Né? Você transformar o seu ambiente de trabalho num inferno, né? Uma secretária falar... Uma vez eu vi numa empresa, gente, briga de secretárias. Secretárias, 2 diretores e as 2 secretárias brigaram. Gente, a empresa quase foi para a cucuia, quase foi à bancarrota. Porque quando os 2 precisavam conversar, as 2 boicotavam a conversa. Ele não está, ele está em reunião, ele não pode atender agora o seu chefe. E, não sei o que, e a empresa indo para o buraco. A briga, sabe o que era? De namorado. Era a briga de 2 namorados, que as 2 paqueravam lá um sujeito, não sei o que. E a empresa foi para a cucuia. Né? Começou a ter problema até que eu, como consultor, fui lá para um deles e falei, reuni os 2 e falei, olha, eu quero contar um caso para vocês muito difícil para um consultor falar. Mas é muito difícil. Mas prestem atenção. Eu ouço aí que está acontecendo isso. Prestem um pouco de atenção, eu sei. Ah, mas ela está comigo, é a dele que não presta, daí errou. A minha não. A minha é muito boa, é a sua secretária. E aí vai, e briga, daí os chefes brigam. Gente do céu, não é fácil, né? Então, essa inveja, por exemplo, agora, gente, você é vendedor. Você ganhou o troféu de vendas. Né? Daí o que os caras vão dizer? Mas ele vende, mas as vendas que ele vende, até eu vendo. Mas por que não vende? Não é porque, e aquela coisa, você ganhou o troféu, você ganhou uma viagem, você fez isto, você foi promovido, E o outro... Gente, quando um colega nosso é promovido,
Não fui eu que fui despromovido, nem fui rebaixado. Né? Não, ele foi promovido. Né? E a gente tem que entender isso. Então, tanto chefes como subordinados... Então, qual é o trabalho do chefe, gente? O maior trabalho do chefe é manter esse espírito no trabalho, esse ambiente, sabe, esse ambiente de integração, isso é o mais difícil de fazer, não é fácil. Né? O chefe tem que estar sempre motivando, ouvindo, criando aquelas... Agora, me diz uma coisa, você é subordinado, você está sabendo de uma coisa, os e-mails me contaram isso. Professor, eu estou sabendo de uma coisa gravíssima aqui na nossa empresa, uma coisa que pode ser fatal para a empresa, mas eu preciso desse emprego. O meu chefe está envolvido nesse problema, eu não posso falar para ele, não adianta, ele vai me mandar embora na hora. E eu não posso falar com o diretor, porque se eu falar com o diretor, eu vou ser mandado embora na hora, porque o meu chefe vai inventar uma história de mim. O que eu faço? O que eu faço? Eu estou angustiado, eu não durmo de noite, eu tenho provas, eu tenho tudo. E aí, como é que você faz? Corro risco. E que conselho eu vou dar para essa pessoa? Corro risco, vá lá, fale com o presidente, mande uma carta anônima. Faça o quê? Mas não é verdade? Quer dizer, por quê? Porque falta integração, falta ética, falta honestidade. E aí a coisa pega. Gente, qual é o maior desafio da vida? Vamos dizer bem o que é verdade. Para nós, homens e mulheres hoje que trabalham fora, é a qualidade de vida. E a qualidade de vida passa obrigatoriamente pela qualidade de vida do meu ambiente de trabalho. Não é? E o ambiente de trabalho significa as pessoas com quem trabalho. É ou não é verdade? Eu passo mais tempo com você, que é meu colega de serviço, meu colega de trabalho, do que com a minha família, do que com os meus filhos. E se a gente não fizer do dia a dia, das coisas simples, né, da hora a hora, um ambiente agradável, motivado, em que eu sinta motivos de fazer, de criar liberdade, etc. Eu vou contar uma coisa a vocês. Roger Penske, olha, eu vou dar o nome dos bois. Roger Penske, aquele homem famoso, que é daquela escuderia do Penske, né, que o Fittipaldi foi piloto dele, muito famoso. Né, hoje eu confesso para vocês que eu não sei quem é, mas parece que tem um brasileiro com ele também, era daquela Fórmula Indy, né? Ele comprou uma empresa nos Estados Unidos chamada Detroit Diesel. Essa Detroit Diesel, ela era da General Motors e ele comprou essa empresa. A empresa estava ruim. A empresa estava assim, mas muito ruim. Né? E ele comprou uma empresa que fazia motores diesel, motores Detroit Diesel. E ele me contou que ele comprou a empresa e, sem saber muito o que fazer, ele andou pela empresa uma vez perguntando para as pessoas, para os engenheiros da empresa, etc. Perguntou assim, a empresa tinha 4% de participação de mercado de motores diesel nos Estados Unidos em caminhões. E perguntou, tudo bem, tem alguma novidade, o que vocês podem me ajudar? Ele falou, primeira vez, todo mundo muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nada, ninguém falou nada. Segunda vez que eu andei pela empresa, andei, professor, perguntando para cada um, indo lá, vendo que projetos você tem. Também nada, tudo normal. Na quarta vez que eu andei, perguntando aos companheiros todos o que tinha, se tinha alguma coisa, tinha alguma novidade, um engenheiro me chamou, falou, olha, Mr. Roger, é o seguinte, já que é a quarta vez que o senhor veio, então eu vou começar a acreditar no senhor do que eu posso falar. Porque nunca que eu pude falar, porque os meus chefes boicotavam, nós temos aqui um modelo de motor a diesel, assim, etc., né? Motor com injeção eletrônica, diesel, aquela coisa toda, que eu acho que vai ser um sucesso. Gente, ele pegou esse motor, Roger Penske, o dono novo da empresa, que estava desenvolvido na empresa há mais de 1 ano e meio. E com esse motor, eles hoje têm mais de 25% do mercado americano de motores diesel. E são um sucesso fundamental. Estava lá dentro da empresa o sucesso da empresa. Estava lá dentro da empresa a salvação da empresa. Mas o que é? Daí o engenheiro, né, que eu fui conversar com ele, ele dizia assim, o professor não podia contar, porque a ideia foi minha, o outro boicotava, o outro boicotava, o outro boicotava. Como é que vai fazer? Os donos antes nunca passavam aqui, porque não tinha dono, né? Era uma empresa enorme, de acionistas assim, anônimos, e vejam como é.
Quer dizer, uma empresa enorme, a Detroit Diesel, que vocês conhecem pelo nome, né? Foi mal com uma solução que estava ali dentro, mas o cara não pode contar. Quantas vezes tem isso na sua empresa? Você já pensou lá na sua empresa, lá no chão de fábrica, lá com fulano, o que tem de ideia ali dentro? O que tem de coisa que o fulano está louco para contar e não conta? O que ele sabe de problemas com clientes, que ele na rua vai lá e as pessoas falam, olha, aquela empresa sua está com problema, mas não é a minha área. Às vezes a gente critica, né? Fala assim, ah, você não é a minha área, não está nem aí. Não é que eu não estou nem aí, professor, eu não posso falar. Se eu falar, eu perco o emprego. E se eu perder o emprego, minha família, eu não posso. Eu tenho, infelizmente, eu não durmo de noite, professor, eu rolo na cama. Eu decido, hoje eu vou falar com os homens, hoje eu vou falar com os homens, depois eu não tenho coragem, porque eu sei, né, que eu vou ser mandado embora, eu sei que eu vou ser prejudicado. Não é? Então, uma vez, o que aconteceu? Eu já vi isso acontecer. Desculpem de eu falar isso para vocês num programa de televisão. Daí tinha uma caixa anônima de sugestões e críticas. O sujeito fez uma sugestão e crítica, pois contrataram um grafologista, esses que analisam, para descobrir quem era, para punir o cara. Quer dizer, então, esses que descobrem quem escreveu, assim, né, que vai da análise de escrita. Quer dizer, então é anônimo, não é anônimo, não é para ser anônimo. Quer dizer, será que a gente pode falar? Então pense você o seguinte, essa guerra interna nas empresas só será resolvida com muito diálogo. O ser humano precisa dialogar, porque esse problema é assim, quando o problema surgir, não bote pano quente, não esconda, não jogue embaixo do tapete, chame todo mundo e fale, gente, aqui não, vamos falar, doe a quem doer, nós temos que resolver, todos nós temos que ir para frente, vamos separar o erro, né, o pecado do pecador, vamos tentar fazer isso. Se a gente errou, vamos corrigir o erro, não vamos, né, prejudicar a pessoa, vamos tentar dar alguma... Mas não pode ficar esse ambiente cada vez pior, não pode, tá? Quando você sentir que tem dois departamentos que não se dão, reúna os dois frente a frente, diga, gente, nós precisamos resolver esse problema. Como? Não sei, mas nós temos que... Ou podemos viver assim, ou nós podemos continuar assim. Ou administração e vendas podem ficar brigando desse jeito, ou vendas e marketing podem ficar brigando desse jeito. Gente, não tem cabimento, nós não somos mais crianças, o mercado, nós temos que brigar é no mercado, nós temos que brigar é com a concorrência, não podemos brigar entre nós. É ou não é verdade? Então, o que um sujeito falou para mim, professor, a minha profissão, sabe qual é? Eu fico 80% do tempo assinando papel e 20% desfazendo mal entendido dos 80% que eu assinei de papel. Isso é vida, professor. Então, de repente, você pega um grande executivo que se manda para o mar, não é verdade? Compra um barquinho louco e se manda para o mar. Outro, então, vai criar coelho no interior. Por quê? Porque não aguenta mais esse ambiente. Não aguenta mais essa guerra. Não aguenta mais essa solapa do trabalho. Gente, vamos enfrentar isso de frente. Né? Vamos enfrentar isso de que maneira? O ser humano só tem uma maneira. Diálogo, diálogo, diálogo. Punir e separar. Né, o joio do trigo, tirar mesmo aquelas pessoas que são, que minam, né, que são antros de fofoca, que são, né, elimina, por melhor técnico que seja, por melhor que entenda do serviço, elimina, tenha força, coragem para eliminar, né, mas você tem que ter uma empresa sadia, uma empresa sã, né, uma empresa voltada para o mercado, né, todo mundo feliz, alegre, acordando, querendo ir trabalhar, senão você não vai ter sucesso jamais.